Então, gente, mais uma noite educando crianças com você, mais uma noite onde estamos aqui juntinhas. Estou aqui buscando mamães que queiram, junto comigo, aprender a cada dia mais a fazermos a vontade de Deus na criação dos nossos filhos. Será que você é essa mamãe? Será que você vai ser essa mamãe? Será que você vai ser esse papai que vai, de forma intencional, buscar aprender para que possamos, nessa missão maravilhosa que Deus nos deu, de formação e educação dos nossos filhos, agradar o coração dele, fazer a vontade dele, cuidar de forma diligente desse patrimônio, dessa herança que ele nos deu? É um prazer, gente, é um prazer, é um privilégio, é uma oportunidade a cada semana poder estar aqui com vocês. E engraçado que eu estava pensando aí outro dia, né? Eu sempre falo, eu estou aqui educando crianças com você. E de fato, né? Tudo que nós estudamos, tudo que nós conversamos, né? O nosso objetivo de fato é a educação e formação dos nossos filhos, com certeza. Mas eu estou aqui educando mamães, né? Eu estou aqui educando os pais, porque quando os pais mudam o comportamento, naturalmente os filhos mudam o comportamento também. Então eu estou aqui, sim, educando crianças com você? Estou sim, porque de certa forma os filhos serão alcançados, com certeza. Agora, eu sempre estou aqui educando mamães e papais para se tornarem pais segundo o coração de Deus. Luzia Nóbrega, esse é seu nome. Seja bem-vinda, querida. Boa noite. Aninha, Ana Luísa entrou também, seja bem-vinda. E hoje nós temos um assunto muito interessante para a gente conversar aqui na live, porque eu estava pensando, sabe, sobre os modelos de pais que nós temos na Bíblia. O assunto de hoje é bem interessante, assim como toda semana, né, gente? Toda semana o Senhor, né, o nosso Deus, ele nos presenteia com assuntos maravilhosos, assuntos que são tão importantes para que a gente converse. E há algum tempo eu estava pensando sobre isso, né? Sobre modelos de pais que nós encontramos na Bíblia. E o que esses modelos de pais que nós encontramos na Bíblia nos ensina sobre, por exemplo, os riscos que os nossos filhos podem estar correndo. Porque muitas vezes nós achamos, gente, que hoje em dia os nossos filhos correm muito mais riscos do que nós corremos. Porque hoje a tecnologia está muito mais avançada. Porque hoje está tudo muito mais escancarado. Está tendo muita erotização precoce, pornografia. Está tendo muitos amigos que estão conduzindo os nossos filhos, né, para o caminho mal. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia criar filhos é um desafio. Nós ouvimos muito esse discurso, até de muitos pais e também de muitos educadores que a gente vê aí na internet. Porque hoje em dia tudo mudou, os nossos filhos estão correndo muito mais riscos do que a gente no passado. Só que eu quero dizer para você, o maior risco que os nossos filhos estão correndo hoje, o maior, aquele que vai trazer um impacto em todas as outras áreas da vida. Esse risco nós corremos como pais. Quando nós éramos crianças, os pais dos nossos pais, os nossos avós correram, os tataravós correram, todas as gerações correram esse risco. E por causa desse risco, muitas gerações se perderam. Muitas pessoas se perderam. E é tão interessante que a gente não dá atenção a isso. A gente costuma dar atenção para o que está acontecendo no momento, nas circunstâncias. Mas nós nos esquecemos que o maior dos riscos e que também vai influenciar todas as outras áreas, ele é um risco que aconteceu no passado, ele acontece no presente e vai acontecer no futuro, se nós não nos posicionarmos. Esses riscos, os pais que nós encontramos na Bíblia correram também. Os filhos desses pais que nós encontramos na Bíblia sofreram as consequências desse risco. E é tão interessante que nós não encontramos bons exemplos de pais na Bíblia. Nós não encontramos, se a gente fizer um estudo bem adequado, nós não encontramos nenhuma família para ser um modelo adequado de criação de filhos.
O que a Bíblia nos mostra e nos traz são conselhos e princípios que nós devemos aplicar na formação e educação dos nossos filhos. Presta bastante atenção nessa palavra que eu disse. Eu disse que nós devemos. A Bíblia não nos chama a olhar um modelo de família perfeito, porque a própria Bíblia não nos traz um modelo de família perfeito. A Bíblia nos convoca a aplicar com a nossa família, com os nossos filhos, princípios, conselhos, valores que estão descritos lá. Por quê? Porque nós não conseguimos, em nenhum tempo na história, encontrar um modelo de pai, um modelo de mãe que é perfeito. Se você parar para pensar em Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, ele errou muito como pai. Se você pensar em Noé foi encontrado justo diante de Deus e foi salvo pelo dilúvio. Não conseguiu que os seus filhos o honrassem quando seus filhos eram adultos. E Eli, se você estudar a história de Eli, você vai perceber que por causa da negligência de Eli, como pai, os filhos dele morreram. Ah, mas você pode dizer assim, mas e José e Maria? Não, José e Maria foram excelentes pais. Gente, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Jesus deixou claro que o que ele fazia era a vontade do seu verdadeiro pai. Ele deixou claro que os filhos devem obedecer aos pais. Jesus era um exemplo em tudo, inclusive na obediência. Jesus era um exemplo em tudo. E quando ele assumiu o ministério público dele, ele deixou claro que ali ele já não era só filho, mas ele era Senhor. Ele fazia a vontade do Pai. Então, o ponto que eu quero esclarecer para vocês aqui é que criar filho não é uma tarefa fácil. Não existe nenhum modelo de família ou de pais na Bíblia que acertaram tudo. Qualquer pessoa ou método que diga que encontrou o segredo de criar filhos com total eficácia, 100% está escondendo alguma coisa. Porque nós somos pais humanos. E pais humanos têm problemas humanos. Gente, isso é natural. Nós não somos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, para pensar na primeira família. A primeira família, Adão e Eva. Olha o modelo de homem de Adão. Ao invés de assumir o seu erro, colocou a culpa na esposa. Olha a esposa. Totalmente insegura, desesperada, colocou a culpa na serpente. Autorresponsabilidade zero para aqueles dois. Aí, a seguir, um dos filhos mata o outro, mata o próprio irmão. Olha o modelo da primeira família. As confusões que o pecado trouxe para o coração do ser humano. A Bíblia não esconde a nossa humanidade. Pelo contrário, ela nos apresenta um Deus de amor que nos recebe e nos ajuda, apesar da nossa humanidade deturpada. Gente, são tantas histórias. Olha os filhos de Jacó, venderam o irmão como escravo. E a Rebeca como mãe, gente? Ela usou o próprio filho dela para enganar o marido, para satisfazer a vontade dela. Sabe o que a gente precisa entender? Que a nossa condição humana nos atrapalha. Você está entendendo isso? O pecado que habita dentro de nós nos atrapalha. Nós não vamos conseguir exercer com perfeição e total excelência o nosso papel de mãe e de pai. É por isso que nós dependemos de Deus. É por isso que nós dependemos da Bíblia para a gente fazer isso. E eu creio, sabe, gente, que se a Bíblia não esconde essas coisas de nós, né? Se Deus mostra isso tudo para nós, eu creio que é para nos encorajar. É para nos mostrar que apesar do nosso pecado, apesar da gente ser da forma como a gente é, quando nós buscamos a Deus, quando nós somos intencionais, quando nós aplicamos princípios e valores cristãos, em nome de Jesus, quando nós buscamos o nosso Deus de todo o coração, é possível dar certo. É possível formar os nossos filhos com princípios e valores cristãos. Família é composta de pessoas que são falhas e imperfeitas. E mesmo assim Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para contar a história dele, para refletir o amor dele no mundo. Andréia, mas me fala, o que isso tem a ver com esse risco que os nossos filhos estão correndo e que é o mesmo risco que nós estamos correndo? Presta atenção. Nossa principal prioridade,
não é impressionar os filhos com a nossa habilidade de sermos bons pais. Nós não vamos conseguir fazer isso. Nós não vamos conseguir encontrar um passo a passo para ensinar princípios e valores cristãos. Não, nós temos a Bíblia, que é repleta de instruções, que tem instruções para tudo que a gente precisa. E a gente não vai encontrar nada fácil, não. É no nosso relacionamento com Deus e com a palavra dele é que ele vai nos mostrando, vai abrindo os nossos olhos para aquilo que ele quer nos ensinar, para aquilo que ele quer que a gente ensine os nossos filhos. O livro de Provérbios, ele nos diz, né? Olha como que começa o livro de Provérbios. O livro de Provérbios começa assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Gente, o livro de Provérbios começa assim. O livro de Provérbios deveria ser um livro que a gente deveria ler com os nossos filhos todos os dias. Provérbios tem 31 capítulos. É um capítulo para cada mês, para cada dia do mês. Um capítulo para cada dia do mês. Olha como que começa o livro de Provérbios. Fala que vai ajudar a experimentar a sabedoria e a disciplina, a ter entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é direito, o que é correto. O livro de Provérbios ajuda a dar prudência aos inexperientes, conhecimento, bom senso aos jovens. E nós estamos caçando o que lá fora para ensinar aos nossos filhos? Além disso, o livro de Deuteronômio foi escrito para nos ensinar o que de fato é importante fazer para que os nossos filhos não se percam nos seus delitos e pecados. Gente, é tão sério, porque hoje em dia nós estamos nos preocupando com os riscos que os nossos filhos correm na TV, vendo TV, jogando um videogame, com o uso excessivo de telas, na escola. Nós estamos gastando energia, nos preocupando, né, com violência, com drogas, álcool, com masturbação, né, com abuso sexual. E a gente ouve as notícias e a gente acende o sinal de alerta. E a gente corre aqui, corre ali para proteger. E tem que proteger mesmo. Mas por que a gente não acende o sinal de alerta para o maior risco que os nossos filhos estão correndo e que nós corremos quando nós éramos crianças? E que os pais dos nossos pais correram quando eram crianças? E que os nossos pais correram? Por que a gente não acende esse sinal de alerta para proteger e para fazer o que tem que fazer? Vocês estão conseguindo perceber qual é o risco? Já mataram aí a charada? Quem já percebeu qual é o maior risco que eles estão correndo? Alguém aí já percebeu? Diante do que eu falei? Escreve aí para mim. Presta atenção. Eu disse que o livro de Provérbios tem tudo para dar o quê? Sabedoria, disciplina, entendimento, disciplina, sensatez, bom senso, conhecimento, prudência, certo? Diz também que o livro de Deuteronômio foi escrito para ensinar o que é importante fazer para que os nossos filhos não se percam nos seus delitos e pecados. O que será? Qual é o maior risco que nós estamos deixando os nossos filhos correrem? E que é o mesmo risco que nós corremos. Ninguém aí matou a charada? Então vamos entender a história de Deuteronômio? Vou ler rapidinho para vocês Deuteronômio no capítulo 6. Só para vocês entenderem. Moisés
tinha tirado o povo da terra do Egito. Ele estava conduzindo uma multidão que era o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, para ser o povo dele, para ser o povo que iria ter os princípios e valores internalizados dentro deles. Moisés estava conduzindo esse povo. Para onde? Para a terra que Deus tinha prometido. Durante esse trajeto, que durou 40 anos, esse povo vivenciou milagres, curas, o cuidado de Deus, livramentos de morte, de tudo. O povo viu tudo isso. Durante 40 anos, eles foram conduzidos no deserto, vivenciando ali, face a face com Deus, milagres e tudo mais. Só que após 40 anos, Deus disse a Moisés que ele não iria entrar na terra prometida, que ele morreria. Deus disse isso para Moisés, que quem iria conduzir o povo seriam outras pessoas. E aí Moisés faz um discurso de despedida. Ele junta o povo todo e ele começa a fazer um discurso para aquele povo. E aí Moisés começa a contar para o povo tudo que eles já haviam vivido até ali. Todos os livramentos, todos os milagres. Agora para pensar. Todo mundo ali estava empolgado. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida que seria deles. Mas Moisés parecia estar preocupado com isso. Moisés, ele parecia estar pensando assim, tá chegando a bênção. Como que vai ser o impacto dessa bênção na vida dessas pessoas? Será que essas pessoas vão se esquecer da história? Será que essas pessoas vão esquecer quem é Deus? Será que essas pessoas vão esquecer que eles só chegaram na Terra Prometida porque existe um Deus poderoso e que trouxe todos os livramentos e curas necessárias? Será que esse povo vai esquecer? Então Moisés começa a contar tudo pro povo. Aí para pensar, o povo já não sabia disso? Claro, o povo viveu aquilo durante os 40 anos. O povo tinha visto os milagres, tinha visto as curas, os sinais, tudo. Mas Moisés conta tudo. Só que ele continua. Depois que ele conta tudo, aí Deuteronômio 6 fala o seguinte, se você está com a sua Bíblia, e abre a Bíblia e acompanha comigo. Deuteronômio no capítulo 6. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês e seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Escuta, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Escuta, ensine-as com persistência. Repete aí comigo na sua casa. Persistência. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos seus braços, prenda na testa, escreva nos batentes das portas, nos portões. Gente, aqui Moisés, ele está fazendo um apelo emocionado para que os pais pudessem entender a grandeza da responsabilidade que é criar os filhos conhecendo a Deus. Os pais são os verdadeiros despenseiros das verdades de Deus.
Moisés quase que estava pegando o povo pelo pescoço e falando: acorda, se vocês não abrirem a boca, os seus filhos vão esquecer a história, eles vão esquecer quem é Deus. E você acha que parou por aí? Continua. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra com casas cheias de tudo que há de melhor de vocês, com cisternas que vocês não cavaram, com comida que vocês não produziram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Vocês estão sendo levados para um lugar maravilhoso. E quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não se esqueçam. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Não esqueça. Olha para mim. O que os seus filhos não sabem hoje, infelizmente, é porque você se esqueceu. O que os seus filhos não sabem hoje sobre Deus, sobre princípios, sobre valores cristãos, é porque você se esqueceu. É porque você não deu importância. É porque você não está dando importância. É difícil ouvir isso. Sabe qual é o maior risco que a geração atual está exposta? Não são as telas, não é a tecnologia, não é a violência, drogas. Tudo isso são riscos e nós devemos estar atentos e protegê-los. Mas o maior risco que a geração atual está exposta são os mesmos riscos que nós no passado estávamos expostos. O maior risco é: eles podem esquecer-se de quem é Deus e com o tempo parar de se relacionar com Ele. E com o tempo não valorizar o ensino que Ele deixou na Bíblia. E com o tempo achar que isso tudo é bobeira. E com o tempo escolherem se contaminar com as coisas desse mundo mal. Porque eu e você, como pais, estamos de boca fechada. E ali Moisés está desesperado. Porque Moisés sabia que aquelas pessoas, aqueles pais, entrariam na terra prometida e desfrutariam de coisas maravilhosas. E ele fala para aqueles pais: abram a boca, contem a história, digam quem é Deus, falem dos princípios e valores, porque é só isso que vai conseguir protegê-los. Porque eles, vai chegar um momento que eles vão fazer as escolhas sozinhos. Eles não vão estar perto de vocês o tempo todo para que vocês escolham por eles. E eles precisam estar se relacionando com Deus e com a sua palavra para que eles aprendam princípios e valores cristãos e escolham viver por princípios e valores cristãos. Os nossos filhos estão se esquecendo porque nós nos esquecemos de falar. Olha o que Moisés continua falando. Quando no futuro, isso está no versículo 21 a 23. Quando no futuro os filhos perguntassem sobre o significado dos testemunhos, estatutos e juízos de Deus, os pais deveriam estar habilitados a contar tudo o que havia acontecido desde que eles foram libertos no Egito. É incrível como que estas palavras que foram ditas há mais de 3.500 anos
valem para nós hoje. Nos ajuda a repensar como está o nosso relacionamento em casa. Como que isso afeta o modo de viver da nossa família. No passado, Deus disse para os israelitas que eles deveriam usar todos os recursos disponíveis, incluindo livros, tudo, para que essa história do poder de Deus, de quem é Deus, dos princípios e valores não fosse esquecida, pelo contrário, fosse passada para as novas gerações. O objetivo era que o nome de Deus fosse constantemente lembrado. Pais, essa é a melhor proteção contra as práticas pagãs que os filhos estão tendo contato. Essa é a melhor proteção. Abre a boca. Fala. Fala. Não deixa os filhos correrem os mesmos riscos que você correu. E se você está deixando seus filhos correrem esse risco, é porque, infelizmente, os seus pais falharam com você. Você pode até ter feito boas escolhas. Pode sim. Pela graça de Deus, nós fazemos boas escolhas. Mas você vai correr o risco de deixar os seus filhos se perderem? Porque você está preocupado com o que está acontecendo agora, você está preocupada com tudo que está acontecendo e está se esquecendo do maior risco, que é aquele que você tem que entrar e focar e gastar sua energia, que é trazer, internalizar, inculcar princípios e valores. Gente, e eu vou falar para vocês uma coisa. A palavra de Deus, ela é suficiente para convencer. Agora, antes de começar essa live, o meu filho Miguel estava completamente irritado e impaciente com a irmã. Ela falava uma coisa e ele rebatia e estava uma situação confusa. E a live ia começar e tava aquela confusão. E eu falava com ele: filho, se controla. A sua irmã é menor. Você precisa entender, tenha paciência. Se controle. Ele: eu não consigo me controlar. Ela tá me irritando. Eu não consigo me controlar. E aí, na hora eu falei: Andréia, cadê o fundamento? Cadê a palavra? Aí eu corri. Tô ensinando para vocês. Ó, vou fazer aqui agora. Corri. Dei um Google. Fui lá. Digitei no Google. Digitei assim. Versículo. Ó, tô digitando aqui no meu computador. Versículo sobre o homem se controlar. Que ó, tá até salvo. Versículo sobre o homem se controlar. Digitei a primeira coisa que veio na minha cabeça. Olha o que apareceu para mim. Provérbios 16:32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Ah, chamei o Miguel. Falei: Miguel, vem cá. Deixa eu te mostrar o que a Bíblia está falando sobre aprender a se controlar. Sobre a ter paciência. Imagina um guerreiro. Vem cá, deixa eu te mostrar. Imagina um guerreiro de um filme. Um super-herói. Sabe o que a Bíblia fala? Que o homem paciente é melhor do que o guerreiro. Ele dá conta de suportar coisas que um guerreiro não dá. E olha o que a Bíblia fala, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade inteira. Olha o que a Bíblia está falando, falei com ele. Você tem que se controlar. Mais vale se controlar do que conquistar uma cidade. Aí ele: ah, tá bom. Aí eu desliguei. E aí, quando eu tava entrando para fazer a live, a irmã dele falou alguma coisa e ele: Manuela, eu falei: filho, mais vale
Controlar do que conquistar uma cidade. Aí ele, tá bom, mãe, tá bom, mamãe, tá bom. Fez assim. A Bíblia por ela mesma é suficiente. É suficiente. Não permita que os seus filhos corram o mesmo risco que você pode ter corrido, que os seus pais correram, que os pais dos seus pais correram. Você não sabe o que pode acontecer. E aí, gente, dúvidas? Dúvidas? Perguntas sobre esse assunto? Olha que lindo, gente, como que a Bíblia nos ensina de uma forma tão maravilhosa que a gente tem que gastar energia no lugar certo. Não é verdade? Fez sentido para vocês? Aperta os coraçõezinhos aí. Se fez sentido, aperta aí para mim os coraçõezinhos. Ou dá um joia. Só para eu saber, ó, tem coraçãozinho subindo aí. Aperta aí os coraçõezinhos. Se fez sentido para vocês. Alguma dúvida? Tranquilo, ó, coraçãozinho subindo. Ótimo, então eu acredito que tá fazendo sentido. Então, gente, por favor, abra a boca. Tudo que você aprendeu hoje, abra a sua boca. Não se esqueça, ó, coraçãozinho subindo. Se você chegou agora, eu vou deixar a live salva de hoje para amanhã. Amanhã eu vou tirar, tá bom? Então corre lá, assiste, deixa o seu comentário lá nos comentários, debaixo lá do post da live. Compartilhe essa live para que mais famílias não corram o risco de perder os seus filhos. Combinado? Combinado? Então bora lá, gente, ó. Um beijo para vocês. Essa semana minha tá cheia de coisas. Já comecei a mentoria do Projeto Jovens de Valor, com a turma do Projeto Jovens de Valor. Amanhã tem mentoria, quinta-feira tem mentoria, semana que vem tem live. Vou estar em São Paulo. Gente, semana tá recheada, lotada de coisas. Mas tudo isso para a glória de Deus, para que mais e mais famílias sejam salvas. E eu conto com você, tá bom? Um beijo grande e lembre-se, hein? Toda segunda-feira comigo. Não vou deixar a live salva, hein? Quero você aqui comigo. Combinado? Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.